Olá, boa tarde. Bem-vindos ao Pode Falar. Hoje é terça-feira, terceiro dia da semana, antepenúltimo dia do penúltimo mês do bismilésimo, 23º ano desde que Jesus Cristo mudou o curso da história. Você é bem-vindo a esta edição que dá início para a caminhada rumo ao aniversário deste que é o teu podcast. Claro, já há caminho de um ano que nos propusemos a debater assuntos de interesse social, instituições de ensino, vida acadêmica e outros que têm a ver com relevância social. Hoje nós estamos aqui para debater sobre a universidade como espaço de desenvolvimento pessoal. Convidamos-te para que possas se juntar a nós, para que possamos ter aqui uma conversa amena, como tem sido a praxe. Estão conosco aqui os nossos convidados, que de certa forma haverão de falar de forma desopilada sobre este assunto. Entretanto, para garantir a técnica deste evento, deste programa, está conosco a proporcionar a praticidade do Pode Falar hoje, o Ginilson Camute, o Graciano dos Santos e o Israel Candumbo, eles que fazem de tudo para que o programa seja um fato. Está também conosco o Celestino Elavoco, ele que de certa forma está a nos apoiar ali do outro lado. Eu sou Lourenço Iambe e estarei aqui grato pela tua fiel e aprazível companhia. Deixe já ficar o teu nome, deixe já ficar a tua saudação e, aliás, deixe também já ficar a tua opinião sobre o tema, já que hoje será um dia que nós vamos falar sobre desenvolvimento pessoal, claro, linkados à universidade. Bom, aqui comigo estão os meus convidados, eles que vêm de diferentes áreas. Vou começar por apresentar a Feb Ernesto. A Feb vem da Faculdade de Economia, pertencente à Universidade José Eduardo dos Santos. Feb, boa tarde, bem-vinda ao Pode Falar. Boa tarde, comunidade em geral, em especial aos nossos universitários. Eu sou a Feb, sou estudante da Universidade José Eduardo dos Santos, sou formada em Economia, na especialidade de Economia, e hoje estou aqui para partilharmos um tema que é de preponderância importante, né? Ou seja, de grande importância. Ainda bem. Como está, Feb? Estou bem? Então, Lourenço, como é que estás? Super tranquilo. Estar bem faz bem, dizem por ali, né? É isso, não pode Como é que faltar. foi a caminhada? Foi muito difícil vir para cá? Não, lá tirando a questão das condições climáticas, penso que é uma questão de já estarmos habituados, não é? Pois. Fora isso, é como dizem por aí, devagar se vai longe. Devagar se vai ao longe, naturalmente, e é devagar que eu vou caminhar para o Alegria Somo, ele que é estudante do curso de Cardiopneumologia pelo Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, ou se vocês preferirem, a Escola do Ambo. Alegria, boa tarde, bem-vindo ao Pode Falar. Boa tarde, Lourenço. Como já foi apresentado, meu nome é Alegria Somo. Estou a cursar o curso de Cardiopneumologia. Estou aqui para debatermos sobre o tema que nos foi proposto nesse podcast de hoje. Muito obrigado. Ainda bem, como é que foi a trajetória para cá? A minha trajetória foi um pouco difícil, sendo que não estou habituado às condições climáticas do AMBO. Eu sou novo e então ainda não estou habituado, mas deu para gerir. Alegria vem de uma região que esteja diferente do Ambo? Sim, Qual? eu venho da Lunda Sul, propriamente Saurimo, e aí lá a chuva é quase que antecipada, tem que fazer. Sim, sim. Ah, é? Lá as nuvens, Avisa? as nuvens têm que ficar escuras, Ok, ventar mais um pouco e depois ok. chover. Já que não. Aqui, tipo, o sol tá bom e depois do nada começa a chover. É. Bem-vindo ao Ambo e ao clima do Ambo. Obrigado. Está conosco também a Alsácia Duda, ela que é estudante do curso de Direito pelo Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, o Sol Nascente que está localizado na província do Ambo, o Ambo que naturalmente chove a qualquer instante. Alsácia, bem-vinda ao Pode Falar. Muito obrigada. Olá a todos. Saudações a todos, né? Extensivo ao público que nos assiste. Como fui apresentada, Alsácia Duda é o meu nome. Sou estudante do curso de Direito do quinto ano. Frequento o Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. Estou aqui para debater ou para falar um pouquinho sobre esse tema abrangente que é a universidade como espaço de desenvolvimento pessoal. Ainda bem, o Pode Falar também é um espaço de desenvolvimento pessoal. É a primeira vez que está aqui? É assim. Como é que se sente estando aqui pela primeira vez?
Até estou à vontade, não estou nervosa nem nada. Aliás, o Pode Falar não oferece essa possibilidade De de nervosismo. nervosismo, não oferece. É, Estamos aqui numa conversa desapilada e tudo mais. é. Ficamos gratos por aceitar o nosso convite, hein? Eu que agradeço por terem me chamado, né? Ainda bem, É. ainda bem. Petrov Chimika, ele que é acadêmico formado em Economia na especialidade de Gestão de Empresas pela Faculdade de Economia, pertencente à Universidade José Eduardo dos Santos. Petrov Chimika, boa tarde, bem-vindo ao Pode Falar. Boa tarde, caríssimo Lourenço. Boa tarde aos colegas do painel e boa tarde, caros internautas. Lourenço, gostaria, a princípio, de dizer que é um prazer estar aqui, né, neste programa, essencialmente para desmistificar aqui aquilo que é a essência de um acadêmico. Pois, Na verdade, é um prazer. é a primeira vez que está aqui, Chimika. Aqui no Sol Nascente, neste programa, confesso que é a primeira vez, mas já esteve algumas emissões, Uhum. então está tudo frio e vamos continuar. Pois é. Há aqui então os nossos convidados que hoje estarão conosco a abalroar este assunto sobre a universidade como o espaço de desenvolvimento pessoal. Hoje está um dia em que o sol nega-se a dar o ar da sua graça, já que a chuva faz-se desde as primeiras horas do dia. Dizia eu que o nosso tema é sobre a universidade como espaço de desenvolvimento pessoal e nós vamos falar sobre isso. A propósito, eu quero convidar-te a ser para ser o meu quinto convidado, como tem sido já a praxe. Fique ali do outro lado, diga-nos alguma coisa, fale, diga-nos sobre o que é que você acha a respeito desse tema, que é bastante auspicioso. Veja lá, Abraham Maslow, com a sua pirâmide das necessidades, coloca no topo a autorrealização. Segundo este psicólogo estadunidense, ele diz que a autorrealização é a busca frenética de todo ser humano para o desenvolvimento pessoal. Olha, cá entre nós, a busca frenética por inclusão numa universidade para que nos possamos desenvolver acadêmica, profissional e pessoalmente é frenética mesmo, já que em todo o espaço há uma frenética necessidade, ou talvez um desejo quase insaciável de crescermos. Hoje nós vamos talvez buscarmos os traços para formarmos os T's e os pontinhos para formarmos os I's, junto para que consigamos desenvolver-nos pessoalmente. Eu vou começar a nossa conversa com a Feb. Feb, como quer começar? Bom, eu vou tentar não ser a mestre da teoria, porque falar de desenvolvimento pessoal é mesmo olhar na pessoa e procurar desenvolver a pessoa sobre tudo. E o comportamento que normalmente as pessoas vêm a desenvolver ou que elas procuram mostrar não é uma coisa que está solta, não é uma coisa que está aquém de um contexto ou de um ambiente. Então, quando se fala de desenvolvimento pessoal, a primeira ideia que nós temos é que eu vou estar imerso em um ambiente, eu vou estar imerso a um contexto que vai propiciar as condições necessárias e suficientes para que eu possa desenvolver as habilidades necessárias e suficientes para que eu possa me tornar aquilo que eu desejo. Isso porque o tema de desenvolvimento pessoal em si, ele pode ser encarado na perspectiva de como as oportunidades em si podem ser apresentadas a nós. Isso porque se nós olharmos do ponto de vista de o que é oportunidade ou como é que elas surgem, nós vemos que existe a oportunidade que nos é oferecida, não é? É uma oportunidade, aquelas oportunidades, por exemplo, que a vida nos concede, né? Eu estou no meio de um ambiente, estou numa zona e eu vejo uma oportunidade. E tem aquela questão de que eu é que vou criar aquela oportunidade. Então, o desenvolvimento pessoal aí acontece em dois ênfases completamente diferentes. Quando é na primeira vertente de a oportunidade já existir, eu tenho que ser capaz, eu tenho que ter a capacidade de analisar padrões suficientes para olhar para mim mesmo e saber o que é necessário que eu faça, o que é preciso que eu desenvolva para que eu possa me tornar bom o suficiente para ter que lidar com aquela circunstância, para ter que aproveitar aquela oportunidade, porque se calhar alguma coisa que faz parte das minhas escolhas ou que é do meu interesse.
E quando não é assim, quando as oportunidades não estão ao meu favor, obviamente que vem a questão de que eu preciso me desenvolver, porque eu, como ser humano, que sou uma pessoa que já está aí em constante exploração, em constante execução, eu tenho ambições na vida. É por isso que nós traçamos metas, anos que passam, se calhar no nosso aniversário nós sentamos e queremos traçar objetivos. Pois, Então eu vou criar uma pequena rota para que eu possa colocar a mim mesma metas de que eu possa atingir aquela atividade. pois, Vamos presumir que eu quero ser uma palestrante que nem o Lourenço. Eu sei que para chegar naquele nível eu preciso desenvolver habilidades que vão me fazer exercer aquela função com maior segurança. pois, Vamos falar, por exemplo, de oratória. pois, Eu tenho que saber o que é necessário que eu faça para me tornar uma boa oradora. pois. Obviamente que nesse sentido, né, eu vou procurar alicerçar coisas suficientes para que eu possa me desenvolver. Perfeito, foi então assim a forma de começar já profunda da FEB. Interessante, indício de que teremos uma conversa bastante interessante, apesar de desopilada. Agora passo para o Alegria. Como quer começar a Alegria? Ah, falar da universidade como um espaço de desenvolvimento pessoal, ahm, gostaria de começar a dizer que este é um tema muito debatível. Pois, Não propriamente que a universidade seja um espaço para desenvolvimento pessoal, mas também que existam outros espaços que podem ter desenvolvimento pessoal que não seja a universidade. pois, Sim. Então, mas de uma forma, alguns porcentos a mais a universidade leva consigo. ok. Pessoas universitárias tendem a ter mais oportunidades de terem um desenvolvimento pessoal um pouco mais avantajoso que outras pessoas. Pois, Hoje, na universidade, são encontrados vários tipos de pessoas com categoria diferente, com status social diferente, e isso leva-nos a ter uma mente desafiadora, uma mente com uma competitividade de uma forma positiva. pois. Então, acredito que a universidade leva consigo esses pontos que leva a pessoa a ter um desenvolvimento pessoal positivo. Obrigado. Vou agora para o Timica. Timica, quais são as suas considerações iniciais a respeito da nossa temática? Olha, esta temática é uma temática que temos que ter em consideração que na sociedade moderna, tendo atenção à própria globalização, é necessário que haja instituições vocacionadas para transformar a vida dos indivíduos. E a universidade é tida como um espaço que transmite o conhecimento e que cria a ciência para então aguçar as habilidades e desenvolver, sobretudo, as competências Uhum, de um indivíduo. E é para dizer que a faculdade ou a universidade é tida como um espaço onde podemos encontrar os detentores do saber. Se não for este espaço, então não vale a pena existir. pois, No entanto, eu olho para esta temática como uma temática muito importante para quem quer estar numa universidade, quem quer catapultar aqui a sua vida profissional e, acima de tudo, pessoal, porque a formação em si, para além de nos levar ao mercado de trabalho preparados, também nos dá o autoestima, como o Lourenço frisou, ah, aí no pirâmide, ou seja, a pirâmide que o Maslow vem desenvolvendo, de que para chegar ao topo há aqui uma escada que nós temos que percorrer. No entanto, cabe a nós, como indivíduos, dentro de uma universidade, irmos à busca do conhecimento. Lá está o conhecimento, vai ser transmitido. Mas cabe a cada indivíduo desenvolver e aguçar, acima de tudo, estas capacidades e este conhecimento obtido da maneira que vai aplicá-lo para então chegar às ambições individuais. pois. Alsácia, qual deverá ser então a tua introdução? É. O tema é bem abrangente e vou começar por dizer que a universidade ela difere-se dos institutos e das faculdades. Pois, Daí que a universidade vai servir como um espaço de desenvolvimento pessoal através das investigações científicas, no meu entender, uhum, por causa dos certos cursos que a própria universidade propõe, né, aos estudantes. Estamos aqui a falar de pós-graduação, né, teses de doutoramento, dissertações de mestrado. Eu, como um estudante, ao fazer uma determinada tese,
né? Eu tenho que fazer uma investigação aprofundada daquilo que é o meu tema. E aquilo não vai só servir de um estudo, mas sim para o meu desenvolvimento pessoal. Porque o desenvolvimento pessoal é nada mais, nada menos do que um aumento, né, das nossas capacidades individuais. Pois. E ao nos depararmos com variedades de bibliografias, conteúdos e não só, a gente acaba por criar, né, algumas habilidades pessoais e no decorrer desse tempo, né, podemos assim dizer que a universidade ela dá abertura para esses cursos, Pois. desenvolvendo o aluno em todas as suas dimensões formativas. Perfeito. Aproveito a saudar aqueles que nos acompanham através da nossa plataforma digital, no caso o Facebook. Saúdo o Malavaloneca, Antônio Lopes, o Horácio Manuel, ele que diz que está ligado a partir do Londoimbale. Um forte abraço àquele município. A Esther Celestino, que está a nos acompanhar a partir de Luena. Um grande abraço ao Muxico. Também está conosco a partir do ICED, o Antônio Sawap. Está conosco também, ele diz, assistindo a partir do outro lado do oceano, o Armando Mandinho. Ele está no outro lado do oceano. O Armandinho depois vai escrever aqui se outro lado do oceano quer dizer no outro lado do oceano mesmo. Agradeço também aqueles que estão aqui a nos acompanhar, no caso o Dennis Boy, o Euclides, a Vanusa e outros que vão entrando assim de forma muito descontraída. Disse na sua abordagem, Alsácia, que há uma diferença entre universidade e instituto. Quer trazer aqui os elementos que distinguem? Sim, a universidade ela vai compreender um conjunto de faculdades, institutos e escolas superiores que Pois, se destinam à especialização profissional e científica. pois, Ou seja, na universidade nós vamos encontrar faculdades e institutos. ok. E a universidade em si é baseada na investigação científica. Os cursos que eu citei anteriormente de pós-graduação, apesar de que nós aqui no Instituto já temos, mas existem faculdades que não têm esses cursos. Então, a diversidade que eu aqui quis dizer cinge-se mesmo na investigação científica que a própria universidade traz. Ainda bem. Agora sim ficou esclarecida a diferença entre a universidade e institutos superiores. Segundo a Alsácia, tem que haver naturalmente um elemento distintivo. Vou agora falar com a FEB para que a FEB consiga nos dizer sobre qual é a diferença, como é que nós podemos discernir desenvolvimento, crescimento, evolução, progresso. Quais são as diferenças nestas palavras? Para que consigamos não misturar alho com burgalho. Ahm, É interessante ter que se colocar dessa maneira porque podemos até ou enxergar uma diferença bem significativa quando falamos desses assuntos voltados para um outro cenário, porque falar, por exemplo, de crescimento, desenvolvimento e evolução voltadas para quem é a pessoa, fica um bocadinho difícil ter que depreender, por exemplo, de que desenvolvimento seja isso, crescimento seja uma outra coisa. Por exemplo, se for em termos econômicos, nós sabemos que o crescimento econômico pode impulsionar desenvolvimento. Ok? Mas a questão é que, normalmente, se formos a olhar para a pessoa, nós podemos dizer que o desenvolvimento será, portanto, consequência de um conjunto de características que a pessoa em si já foi vivenciando e permitiram que ela chegasse até um nível que pode ser considerado como uma evolução em função a um período anterior que aquela pessoa estava, ou que aquela pessoa esteve. Então, o crescimento pode ser a nível de informação que a pessoa tem, né? Eu estou a crescer porque eu estou a armazenar um nível constante de informação que possa ou não ser necessário para o objetivo que eu tenho, mas a partir do momento que eu consigo analisar as informações que eu tenho, elencar as informações, sintetizar as informações para executar aquelas que vão me fazer chegar no nível de que eu desejo, então podemos dizer que é um indivíduo que está em constante evolução. Nessa altura, pode o crescimento físico ser chamado como desenvolvimento? Alguém que está, de certa forma, a crescer, depois fica grande, todo musculoso e tudo mais, pode ser chamado alguém desenvolvido?
Eu acredito que depende, né? Vamos dizer que depende, porque ter que desassociar o crescimento do desenvolvimento é um bocadinho perigoso nesse sentido. Porque vamos dizer que um impulsiona o outro. É importante, por exemplo, que eu cresça em nível de informação para posteriormente me desenvolver como pessoa. Porque é dessa informação que eu tenho que eu vou conseguir sintetizar aquelas que são necessárias para que eu possa chegar a um determinado patamar. Por exemplo, se eu não conseguir, se eu não tiver um nível de informações necessárias sobre o que é, por exemplo, virtudes, eu não vou conseguir desenvolver uma determinada virtude, porque eu nem sei o que é. Então, eu acho que é mais nesse sentido. Se olharmos um bocadinho para termos físicos, eu consigo ver o crescimento, a pessoa tem que sair de uma idade para outra. Desenvolvimento, por exemplo, tem que desenvolver uma musculatura, tem que passar por um nível de, se calhar, Passa no ginásio, não sei o quê. isso, Ok. passa no ginásio, que e tal, é que... Pronto, já sei. Ok, não é essa a ideia que nós queremos passar de desenvolvimento, né? Não, não é essa a ideia, pelo Pois. menos não a que eu tenho defendido, a que eu defendo. Pois, senão depois os estudantes vão passar aí para o ginásio a pensar que seja exatamente o desenvolvimento de musculatura o comparado ao desenvolvimento mental, né? Não, não. A alegria compactua com a ideia, pode também se considerar que alguém que esteja no ginásio, já que trazemos aqui esse exemplo, esteja a desenvolver-se mesmo ou só esteja a crescer os músculos? Bem, falando sobre crescimento ou desenvolvimento em termos fisiológico, eu compreendo de uma forma diferente. Todos nós nascemos e crescemos, Pois. mas nem todos nós desenvolvemos. Interessante. Sim. Ah, suponhamos que eu, Alegria, e o meu colega aqui, Petrov, Uhum. sim. Todos nós vamos nascer no mesmo dia, no mesmo dia. Somos gêmeos, nascemos no mesmo dia. Todos nós vamos crescer, vamos crescer. Mas alguém desenvolve mais que o outro. Ou seja, a base de desenvolvimento é o crescimento. Precisamos crescer para desenvolver. Ninguém desenvolve sem antes crescer. Todos nós crescemos, mas alguns desenvolvem e outros não. Por isso que existem pessoas mais grandes que os outros, mais altos que os outros. Por isso que diz que mulher desenvolve mais rápido que o homem. Não quer dizer que o homem não cresceu. Podemos ter a mesma idade que uma mulher. Eu e uma mulher têm a mesma idade, mas ela desenvolve mais rápido que eu. Então, crescimento vem primeiro que desenvolvimento. Eu acredito nisso. Nessa altura, quais serão então os traços identificadores para se dizer que alguém está desenvolvido? Em termos físicos, Em qualquer termo. bom, um exemplo. No exemplo que acabou de mencionar. Em termos fisiológicos, por exemplo, Uhum. os dois nascem e crescem até os 12 anos. Os dois têm uma altura, por exemplo, de 1,40 m. Uhum. 1,40 m. Mas até esse crescimento que se acha normal para todos, a outra pessoa pode aumentar mais a altura por exemplo, ter barba primeiro que o outro. Até ali ele teve um desenvolvimento. Já o outro parou no crescimento. Até aí. Há aqui 4 palavras: desenvolvimento, crescimento, evolução e progresso, que nós queremos torná-las muito diferenciadas uma das outras. Chimica, quer falar alguma coisa a respeito? Eu quero falar sim, senhor Lourenço. Eu vou me apegar às palavras do colega Alegria aqui, colega de painel. Na verdade, não é verdade que o crescimento venha rápido em relação ao desenvolvimento. Precisamos aqui dividir as coisas. Há crianças que você vê que têm um desenvolvimento muito rápido em relação ao próprio crescimento físico. Então, ele consegue responder muito bem à pessoa, que você compreende que as respostas, ou seja, as atitudes dessa criança estão além da idade. Percebes isso? Mas agora, mesmo nas organizações, há empresas quando são crianças, você nota que há índices de desenvolvimento muito forte, mas não de crescimento. Embora que o crescimento crescimento em termos quantitativos, eu entendo assim, e o desenvolvimento em termos qualitativos. No entanto, embora que o crescimento impulsione o desenvolvimento, pode ser termos interligados. E eu acredito assim, que esses termos são interligados. Mas não quer dizer que uma pessoa que cresce deve acarretar consigo o desenvolvimento. No entanto, a pessoa pode ter um desenvolvimento acelerado em relação ao crescimento. Então, são termos que, vezes estão em concordância, vezes divergem. No entanto, olhar para o que vem a ser o crescimento
o crescimento é o aumento em termos numéricos. Quando é, em caso de pessoa, é a idade, tinha 5 anos, passa para 10. Em termos de organizações, nós vamos olhar índices numéricos, em caso de faturação, em caso de clientela, como é que essa empresa está posicionada. Mas então, o desenvolvimento é o quê? É a busca dos resultados, nós estamos a corresponder. Se, no entanto, nas diversas áreas da vida, nós estamos a ter aquele encoxego, não é? Você senta e nota que alguma coisa foi feita. E assim estaremos a olhar esses indícios como sendo desenvolvimento. E a evolução é um termo também que chama muita atenção, não é? A evolução em si acarreta também diversos fatores para que dizermos que o indivíduo está em evolução. Tem que notar mudanças visíveis, não é? Que está aí dentro embutido o próprio desenvolvimento, o próprio crescimento. E assim há evolução na pessoa. Chimica, eu gostava que o Chimica fosse um pouco mais específico em nos falar sobre o que é desenvolvimento em termos miúdos e o que é crescimento em termos também miúdos. Desenvolvimento, crescimento, depois evolução e progresso. Depois vamos passar para a Duda. Lourenço, eu confesso que distinguir essas duas palavras é uma coisa fácil. Não é uma tarefa fácil. Pois, Mas é a que eu vou tentar simplificar, não é? por favor. Crescimento são índices numéricos. É mais. Então, de peso, altura e tudo mais. Isso é crescimento. Desenvolvimento é olhar para os resultados, não é? Que se espera que uma pessoa tenha num dado momento. Eu dei o exemplo de uma criança, não é? Pode desenvolver tão rápido. Uma criança de 6 anos espera-se que desenvolva a capacidade de fala, não é? Está a desenvolver. Mas quando essa capacidade não vem à tona, preocupa-nos, não é? Temos que levá-lo ao hospital, se calhar a um especialista, que nos diga o que é que se passa, porque a uma certa idade deve corresponder a um certo desenvolvimento. Mas esse desenvolvimento pode vir de forma antecipada ou retardada. Ok. Portanto, é aqui o desenvolvimento vem a ser, como eu frisei de antemão, termos qualitativos. Alsácia, progresso e evolução. Eh, Alguém progrediu e outra pessoa terá evoluído. Qual é a diferença entre essas duas palavras? São termos ligados, né? Hum, para que eu possa evoluir, é necessário que eu passe por um progresso. Eh, no entanto, o progresso, né, é que vai fazer com que uma determinada pessoa possa evoluir. Porque eu não vou evoluir para depois progredir. Porque a evolução é um termo muito abrangente. Quando a pessoa evolui é porque já passou pela etapa do crescimento, desenvolvimento e o próprio progresso. Então, para mim, a evolução é algo mais abrangente. E para que uma pessoa possa evoluir, é necessário passar pelo progresso. É necessário progredir do aprendizado, quer do próprio desenvolvimento como do próprio crescimento. Ok. Nessa altura, alguma dessas palavras entre progresso e evolução está ligada ao desenvolvimento? Como os colegas disseram, eu também acho que os 4 termos, né, estão interligados. Para que, como eu disse, para que eu possa progredir ou evoluir, né, eu tenho que desenvolver. E, no meu entender, o crescimento não é só físico, como alguns colegas aqui disseram, porque há quem tem um crescimento quantitativo, né, mas não consegue nem sequer ter a mentalidade, né, ou o crescimento aumentado em termos de maturidade ou em termos de progressão. Há quem consegue crescer por altura, peso e não só, mas não consegue progredir, desenvolver, nem sequer evoluir. Então, Perfeito. eu Já lá vou para talvez buscar aqui dos nossos convidados se eles são crescidos ou desenvolvidos. Entretanto, vou saudar aqueles que nos acompanham através do nosso Facebook. No caso, o Pedro Seca, ele deixa uma mensagem, ele diz parabéns pela iniciativa.
Bom seria se mais instituições de ensino seguissem o exemplo e é hora de pararmos de restringir o ensino em decorações de conceitos em sala de aula e dar mais liberdade para os estudantes exteriorizarem o que pensam. É exatamente isso que o Pode Falar provoca nos estudantes para que eles digam o que eles pensam. Está aqui também o comentário do Armando, ele diz: este é um tema bastante desafiador. O Sol Nascente está de parabéns pelos nos últimos anos, nos últimos tempos, tem sido uma universidade que se destaca bastante em Angola e não só. Muito obrigado pelas vossas opiniões. Deixem também ficar se vocês são desenvolvidos, crescidos, evoluídos ou progredidos. Também deixem ficar a vossa opinião sobre o que é progressão, desenvolvimento, evolução ou talvez crescimento. Caros convidados, vocês são desenvolvidos ou crescidos? Tenham liberdade. Timica, por favor. O Timica deve ser desenvolvido. Na verdade, o Lourenço está aqui a incitar a conversarmos acerca disso, de olharmos para nós. Na verdade, somos acadêmicos. Como elencamos, a evolução é um processo muito complexo. Eu, pessoalmente, estou no processo de evolução. Não é? Estou aí a me desenvolver, porque eu acredito que o saber é um processo muito complexo. Quando digo saber é aprender, é um desígnio e é para sempre, é contínuo. Ninguém aprende e para e diz basta. Nós vamos aprendendo ao longo do tempo. Mas, na verdade, foi uma mais-valia passar pela faculdade e olhar na realidade, nos fenômenos de forma diferente. Mas, Timica, é desenvolvido ou crescido? Eu sou desenvolvido. Ok. Assim está correto. Por que diz que é desenvolvido? Sou desenvolvido porque eu olho em mim, né? E recebo reflexos das pessoas que há uma qualidade, há uma mudança e há uma qualidade no olhar dos fenômenos. Poxa. Se há esta qualidade no olhar dos fenômenos e na correspondência naquilo que é o perfil, estamos a falar da universidade, permita que eu diga isso, no perfil entrada e saída, na verdade notamos que ao passar na academia desenvolvemos certas competências e habilidades, ou seja, habilidades, não é? E passam depois a ser competência e assim chegamos ao que é dito saber fazer. Exatamente. Agora, alegria. Bem, Lourenço, respondendo essa pergunta, eu diria que depende muito de metas que cada pessoa almeja. Não, mas eu estou a perguntar exatamente para si. Alegria. Sim, sim. É desenvolvido ou crescido? Eu acredito que estou em desenvolvimento, mas na fase de crescimento já passei. Já passou de crescer. De Já crescimento. Sim, é pelo que eu acredito, né? Ok. Eu já Então, passei. já a alguma altura cresceu. Sim, E depois parou de crescer. sim, já Agora está estou rumo ao ao desenvolvimento. desenvolvimento. Isso não só no âmbito fisiológico, também Pois. no que diz a nossa psique. Pois. Então acredita piamente que já cresceu, só está agora Estou em a desenvolver. desenvolvimento. Interessante. Febre, quer dizer-nos, por favor, se é crescida ou desenvolvida? Eu estou no processo. Também no processo. No processo dos dois. Ok? Do crescimento e do desenvolvimento. Porque Pois. não vejo como dissociar dados os resultados que eu tenho mostrado. É claro que eu não estou no nível que eu gostaria de estar, mas também não estou no nível que eu estava. Então, está tudo associado. Eu vou crescer em informações e a partir disso eu vou procurar maneira de me desenvolver à medida em que eu aumento as minhas apetências na vida. Acha que o desenvolvimento fisiológico também contribuiu para o desenvolvimento mental? Com certeza. Contribui sim, senhora. Ok? Então uma criança, ou seja, alguém que seja de estatura baixa, provavelmente não pensa muito bem. Não que não pense muito bem, porque isso são coisas que teríamos que olhar para o DNA para falarmos de forma mais concreta. Seria bom que o neurocientista estivesse aqui, já que estamos a abordar muito mais nesse sentido. Pois. Pois eu acredito que o comportamento ou as informações que nós recebemos vêm, sobretudo, do meio em que nós estamos imersos. Então, se for alguém que está no meio em que lhe suscita esse processo de aprendizagem ou de evolução rápida,
Então, independentemente da sua estatura física, essa pessoa vai demonstrar esses indícios, esses sinais. Então, é sim importante ter que associar esse desenvolvimento fisiológico com o psicológico, mental, mas não que seja o suficiente ou o que seja a condição sine qua non para ter que explicar. Assácia, Lourenço? para si, é desenvolvida ou crescida? Olha, como eu disse, o crescimento para mim não é só em termos quantitativos. Uhum. No entanto, eu já sou crescida. Ok. Muito bom. Eu já sou crescida em termos mentais, mas ainda estou a crescer em termos físicos, né? Idade e tudo mais. Agora, quanto ao desenvolvimento, eu digo que eu estou a desenvolver, porque eu ainda tenho etapas, né? Eu ainda tenho fases por passar que vão me permitir, né? Aumentar aquilo que são as minhas capacidades individuais. Daí eu digo que o desenvolvimento não para. A pessoa desenvolve sempre, não em termos só fisiológicos, mas atendendo o meio em si e o meio mesmo onde ele estiver. Inserido, exatamente. A psicologia vai dizer algo bastante auspicioso. O ser humano é um eterno vir a ser, que quer dizer que, embora ele queira ser, ele jamais conseguirá ser, embora lute para que seja. Vamos lá ver. Para os meus caros convidados, vocês acham que a universidade contribui muito para que vocês consigam desenvolver? Ou já contribuiu, no caso do Chimica e naturalmente a FEB? Acham que a universidade contribui muito para que haja esse desenvolvimento? Será que não é possível alguém desenvolver sem a universidade? Só tem que haver mesmo universidade para desenvolver? Não concordo que a universidade seja a principal fonte de sapiência. Há diversas fontes, porque ao começar o Alegria aqui mencionou que há espaços também para desenvolver. Mas eu vou me apegar aqui no link Universidade, Desenvolvimento Pessoal. Eu mencionei aqui que nós temos três saberes, e vou aqui repetir: saber saber, saber fazer e saber ser. Quando nós vamos entrar para uma universidade, concretamente numa faculdade ou no instituto, nós vamos à busca do do saber fazer. Embora que nem todos os institutos ou faculdades proporcionam o saber fazer. Por que eu digo isso? O saber é um desenho, ou seja, a educação nos permite obter aqui a informação no sentido genérico, que, que vai nos ajudar a integrar no meio ambiente. Mas é necessário associar a educação à formação. Por que eu digo? A formação é específica é para desenvolver habilidades específicas. E as habilidades é que nos levam às competências. A competência é o modo de usar as habilidades com o conhecimento e associar a atitude. Nós aí vamos dizer que essa pessoa tem competência. E a faculdade faz isso. Ele tira a pessoa que sai do ensino médio com uma certa habilidade, mas aguça. Ele vai encontrar diversos saberes, temos diversas cadeiras e vamos aprimorando a cada dia, vamos buscar o conhecimento, tudo para que, quando estivermos fora da faculdade, tenhamos a capacidade de nos integrarmos no meio ambiente com muita facilidade. Mas não podemos parar por aí. Isso não quer dizer que é um desenvolvimento pessoal completo. Isso é um processo que nós começamos. É necessário agregar, não é, a educação, uma formação. Quando eu digo uma formação específica, ele é contabilista, sabe usar o computador para aplicar a sua contabilidade, aprendeu o conceito, permitiu-lhe integrar no mundo dos contabilistas, permitiu-lhe integrar o conhecimento da universidade no mundo dos gestores, mas é verdade que consegue usar as planilhas para um estudo de viabilidade e isso algumas das nossas faculdades não fornecem a formação. Por isso que os países desenvolvidos associam a educação à formação. Estamos a formar o homem novo, não simplesmente educar. No entanto, a faculdade é o princípio, e é o princípio fundamental e deve existir para que nós tenhamos o saber para depois irmos buscar, caso não nos dê, o saber fazer e, por fim, sabemos é que o saber está.
O Chimica está a dizer que algumas universidades oferecem apenas a informação em vez da formação? É isso? Essa pergunta que o Lourenço me coloca, eu concordo que, assim, no nosso contexto, e eu volto aqui a frisar, é necessário que as faculdades, para além da educação, da informação, é necessário ligar à prática. Pois. Bom, eu estudei, mas sabes fazer? Quando vamos às empresas, eles perguntam isso. Bom, você é acadêmico, está tudo bem, mas está aí o computador, está aí a planilha, desenvolva um programa. A pessoa deve saber fazer, é o que mais interessa. No entanto, as faculdades devem pautar por saber fazer, olhar para o perfil de entrada de um estudante e o perfil de saída. Embora que há cursos que em si só não permitem que a pessoa saia com todo o saber fazer. Por isso que ele vai buscando isso em outras fontes, o que retira a faculdade como sendo um espaço único de desenvolvimento pessoal. Pois é, Febe, É muito interessante a maneira como se coloca a questão e a título de resposta eu acredito que não, e não é mesmo. A faculdade ou a universidade não é o único espaço em que o desenvolvimento pessoal acontece. Até porque quando uma pessoa entra na faculdade, ele está perante a um cenário totalmente desconhecido e que ele precisa primeiramente analisar padrões para ter uma previsibilidade de como agir. Então podemos dizer que sim, a universidade é um dos meios que suscita esse desenvolvimento pessoal, mas não o único. Porque dentro da universidade eu vou precisar desenvolver habilidades que vão fazer com que eu consiga, que eu consiga ter os meus objetivos dentro da universidade resolvidos ou solucionados. Existem pessoas, por exemplo, que vão à universidade porque não têm nada para fazer em casa. Então, se calhar, para ele o mais importante é passar, 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 e ele consegue encontrar um cenário que tem que lidar com diversas questões, diversas formas diversas formas de se comportar emocionalmente, e tudo isso vai permitir que ele se desenvolva em algum nível. Isso porque nós precisamos entender que quando se fala de desenvolvimento, existe um processo que acontece que por vezes não é completamente visível ou é difícil que seja visível, principalmente nas primeiras etapas aos nossos olhos, até aos olhos da pessoa que passa por isso. Porque se eu estou em meio a um cenário, por exemplo, estou em meio de uma faculdade totalmente nova, é um cenário totalmente novo, eu sou caloira, é o primeiro dia, eu não sei o que fazer, o máximo que eu posso, apesar das bases que eu já tive dos outros anos, é sentar e analisar padrões. Então, a universidade já traz esse sentido de que a pessoa precisa primeiramente procurar se desenvolver, não é? Para depois ter que estar num meio e desenvolver-se com os outros, né? Febe, quando fala em analisar padrões, quer dizer o quê? Analisar padrões é no sentido de analisar comportamentos mesmo, né? Vamos supor que seja o primeiro dia de aula, eu sou caloira, eu entro e é a sala de pensamento, introdução ao pensamento contemporâneo. Eu tô na sala e já existem pessoas que têm traços de analíticos, né? Que por si só a sua personalidade já demonstra que são pessoas analíticas. Senta no último banco porque ele quer ter a visão geral da sala e quer saber como é que todo mundo se comporta para eu então entender qual deveria ser o meu lugar aqui. Eu preciso analisar padrões no sentido de como é que o professor, por exemplo, se comportaria se eu fizesse 2 questões por aula. São esses padrões que eu preciso analisar. Porque eu estou no meio totalmente desconhecido, eu não tenho previsibilidade de como agir. Eu não sei se eu fazer o A, o B vai se realizar como eu, se eu fizer o B, como é que o A vai sair. Então, como eu não sei isso, eu estou no meio totalmente desconhecido, eu preciso, primeiro, sentar e analisar os padrões. Olha, eu quando pergunto, o professor se comporta daquela maneira, o delegado quer me tirar a palavra, não sei o que e tal. E depois de eu analisar esses padrões, eu preciso entender onde é que eu preciso chegar. Porque eu preciso ter foco e direcionamento. Se o meu foco é sair-se bem naquela cadeira ou, por exemplo, simplesmente passar de ano, eu vou ter um comportamento diferente, porque eu vou precisar constituir uma rota e essa rota é que vai ditar as habilidades e competências que eu vou ter que desenvolver para chegar até lá. Perfeito. Somo, não é possível haver desenvolvimento sem o envolvimento da universidade? Não Ah, é possível? é muito possível, é muito possível. Mas há um porém. No princípio eu disse que a universidade não é o único local de desenvolvimento pessoal, mas leva consigo maior porcentagem das pessoas que nós conhecemos, geralmente desenvolvidas ou bem-sucedidas, passaram numa universidade. Mas nem
pouco por cento dos desenvolvidos que não passam numa universidade. E também depende muito de que se trata, que contexto se trata. Existem pessoas, por exemplo, terminaram seu ensino médio, mas depois seguiram a carreira por exemplo, de um futebolista, jogou futebol e se deu bem na vida. Alegria, nessa perspectiva, é possível que haja desenvolvimento sem a universidade ou não é possível? É possível, Como? é possível. Vejamos. Exemplo que eu dei no futebolista. Pois. Ele formou-se 12ª ou 13ª, dependendo da escola em que se formou, e terminou, depois seguiu essa carreira de futebolista. Até lá ele chega ao auge do seu nível, torna-se o astro, né? O astro do futebol, consegue bens materiais, a fama e tudo. Então, ele desenvolveu-se no, Fora da academia. fora da academia universitária, nesse caso. Sim. Nessa altura, podemos falar de muitos que desenvolveram-se sem o envolvimento da academia. Podemos mencionar aqui alguns, como exemplo. Como exemplo, não que eu tenha certeza, mas já ouvi muito a falar dele. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo. Ok. Dizem que ele não cursou, não passou em nenhuma universidade, mas ele é bem desenvolvido, bem evoluído na vida. Pois. Então, desenvolver-se sem a influência da academia. Sim. Eu acredito que para se desenvolver sem o envolvimento da universidade, precisamos de um talento. De um talento. A universidade nos ajuda muito a encontrar o nosso foco, o que nós somos. Por isso que a maior parte dos desenvolvidos passaram numa universidade, mas existem aqueles que também não passaram e são desenvolvidos, só que em minoria. Alegria, está a dizer que é mais importante ter visão do que nível acadêmico, é isso? Não, não. Não, não. O que eu estou aqui a dizer é que, No caso do Ronaldo, teve muita visão. mas também depende do contexto em que se encontrava. Nesta altura, o desenvolvimento sem que haja o envolvimento da academia é o mesmo que estar a dizer que é importante ter a visão? É o mesmo? Sim, também é importante a visão, mas depende em que meio nos encontramos. Pois. Eu acredito que nós aqui em África, provavelmente em Angola, tu falares que não vou fazer uma universidade e vou me dar bem na vida, esse arriscar muito. Ou só ter visão? Esse arriscar muito, esse arriscar muito. Pois, pois. Mas lá no exterior, sim, Portugal, França, Estados Unidos, o teu talento, acredito que vale muito. Lá vale muito. Tu podes até não fazer uma universidade, mas se és bom no que você faz, podes ter um desenvolvimento ou uma evolução na tua vida. Perfeito. Alsácia, duas questões para si. É possível haver desenvolvimento sem a inclusão da academia? Para ti, visão ou nível acadêmico? O que é mais importante para si? É difícil responder isso, porque as duas coisas são importantes, digo. Porque, Se tivesse que escolher uma. olha, eu faço as duas coisas. Eu sou acadêmica, Ok. mas também tenho. Visão. Sim, então. Pois. Mas eu não deixaria a academia no momento pela visão. Porque se nos atermos ao tema, a universidade, né, como espaço de desenvolvimento pessoal, tal como eu havia dito, o desenvolvimento pessoal aqui para mim cinge-se na cientificidade. Ou seja, hum, nas faculdades e institutos, o desenvolvimento pessoal depende de cada um. Porque as faculdades e institutos não proporcionam meios como é que eu posso dizer, ou mecanismos para que essa pessoa possa se desenvolver num âmbito pessoal. Ao passo que as universidades, eles propõem cursos, que foi aqueles cursos que eu anteriormente disse, né? Temos o mestrado, o pós-graduação e tantas outras coisas. A diferença entre desenvolvimento pessoal e social. O que o meu colega estava a dizer, no meu entender, tem que ver com social, evolução e não só. Agora, o desenvolvimento pessoal é aquilo que eu vou reter para mim. A partir de uma investigação científica, eu posso reter
muitos conteúdos que vão servir para a minha vida. E uma das vantagens que a universidade dá com isso é o pensamento crítico, porque ao analisar vários autores, eu vou questionar e também vou dar a minha opinião. Ao dar a minha opinião, significa que eu já adquiri conhecimentos suficientes que vão servir para mim, não só, que vão fazer com que eu também aborde sobre aquele tema, com que eu também fale sobre aquela situação. Daí nós, digo nós, né, estudarmos com bibliografias de certas teses de doutoramento e não só. A Duda está a dizer que, na tua opinião, só a universidade pode proporcionar desenvolvimento pessoal. Não, não é só a universidade. Os institutos também? É isso? Eu disse que os institutos e as faculdades, o desenvolvimento pessoal depende de cada um, porque não, para mim, não proporcionam mecanismos ou essas coisas de investigação científica. Apesar que nós aqui no Instituto estamos a primar pela inovação e não só a cientificidade, mas o Instituto, para se tornar universidade, nós temos que nos ater mesmo nisso, a diferença entre instituto, faculdade e universidade. Para que o Instituto se torne universidade, é necessário nos atermos à cientificidade, à investigação científica. Eu posso sair daqui do Instituto Superior, sou nascente licenciada, mas não vou sair daqui doutorada. Eu preciso ir numa faculdade que me proporcione cursos cursos destes, né, que vão fazer com que eu me torne doutorado. É mais ou menos isso. Perfeito. Petrov, Lourenço, eu acredito que os dos últimos colegas que entraram no painel aqui, há uma questão que não está clara. Permitam-me que eu dê aqui alguma. tenha bondade. Colegas, quando nós estamos a falar da universidade como espaço de desenvolvimento pessoal, nós estamos a olhar na faculdade como uma instituição de ensino. Há outro tipo de desenvolvimento que não tem nada a ver com a faculdade, que é o sucesso em termos de carreira não acadêmica. Ter visão é possível chegar ao desenvolvimento, sim, mas que desenvolvimento? Financeiro? Concordo. Conheço muita gente, estrelas do universo que não passaram numa faculdade. Entre estudar e visão, o que é que você teria? Visão. Ou visão, contrato especialista. Fecho tudo. Sou sucedido. A ideia que a faculdade nos passa é que vamos para empreender. Por isso que temos empreendedorismo. Para que, para além das ferramentas, deve saber usar a mente, a imaginação, para chegar a um determinado sucesso. No entanto, só a academia em si, nós aqui enfatizamos muito bem, não proporciona o desenvolvimento completo. Intelectual, sim senhora, proporciona. Acadêmico, sim senhora, vou sair aqui com o conhecimento de que como lidar com a febre, como estamos aqui no painel. Por isso que ninguém está a tomar palavra de outra pessoa. Porque passamos na academia e aqui há aquele conceito que devemos respeitar os outros. Quem estiver a falar, os outros devem manter-se em silêncio. Está a dizer que a academia teve um papel preponderante para que... Nem mais. Aí não se acrescenta nenhum tio. É fundamental. A academia acrescenta e agrega valor. Quando vamos ao mercado de trabalho, nós gestores encontramos pessoas não formadas na faculdade e nos dizem assim: eu só preciso que você pense. Eu preciso que você trabalhe para mim. Eu já trabalhei até aqui, lidei com o balanço. E eu tenho ferramentas de como lidar com o balanço. Mas ele é bem sucedido financeiramente e ele vai pagar o meu salário. Então, o desenvolvimento é complexo. Mas não sei, eu quero trazer aqui o desenvolvimento no ponto de vista acadêmico, que é de que a faculdade proporciona o desenvolvimento pessoal, porque não é no todo, para conseguirmos nos enquadrarmos no meio ambiente. É necessário fazer isso, que a educação nos permite a integração no meio ambiente. Como vamos caminhar no meio ambiente depende agora da formação e da visão. Alegria. Obrigado, Chimica. Alegria. É possível dentro da universidade haver algumas influências negativas para o desenvolvimento pessoal? É possível? Não entendi bem a Será questão. que a universidade pode, de certa forma, influenciar negativamente para o desenvolvimento pessoal? A universidade. A universidade em si como instituto ou
os membros que lá se encontram, tipo assim, colegas, A universidade como instituto. como instituto, Sim. eu acredito que não. Acredito que não. Independentemente da universidade, mas eu acho que numa universidade nós temos opor- oportunidades visíveis. Por exemplo, vamos falar do Instituto Sou Nascente. ah, eu, quando chego para Sou Nascente, olho para esse instituto com uma visão diferente. Ela proporciona para nós, além de conhecimento, além de educação, proporciona para nós uma visão de um mundo, de um mundo inovador. Pois. De um mundo inovador. Então, eu não acredito que uma universidade pode passar de uma forma negativa a uma influência. Feb, pode haver uma influência negativa vinda da universidade para o nosso desenvolvimento pessoal? Ah, pode até existir essa tendência, mas não que seja um objetivo da universidade. Ok. Isso tudo vai depender da maneira como as pessoas. Percurso. Podemos dizer que vamos colocar nesse sentido, né? Vamos colocar nesse sentido. Podemos dizer que ao longo da jornada, né, as pessoas que estejam como responsável, né, o elenco responsável por ali, tome uma outra decisão que seja, por exemplo, precipitada e coloque em causa a performance do estudante dentro da universidade e porventura também a sua capacidade de desenvolver uma determinada ação. Perfeito. Vamos, por exemplo, olhar para o cenário de greves, né, que quer dizer, um cenário que é bem conhecido por nós, né, que não é bem, que não faz parte, não é, dos objetivos que a universidade em si procura trazer no seio dos estudantes e que se calhar nem sequer estava, nem sequer é uma coisa que eles queriam, que eles propuseram a princípio, mas foram tomadas, foram medidas que foram tomadas por algumas universidades que acabou de alguma forma afetar. Eu, inclusive, já quis desistir da faculdade por causa disso. Eu estava cansada, Deus. Eu estava cansada de todo esse período de confinamento, porque a pessoa em si, né, como nós estamos aqui a tentar defender, né, é uma coisa que eu acho, é que chega a um nível que eu olho para mim e eu sei onde é que eu quero chegar. Então, eu procuro desenvolver tudo aquilo que é necessário para eu chegar até lá. Então, se eu vejo que tem alguma coisa que está a atrapalhar o meu foco, eu queimo aquela ponte, eu passo a ponte, queimo a ponte e saio mesmo, sai. Então, não que seja um objetivo da universidade em si. Entretanto, que ao longo da caminhada possam existir, sim, axiomas que perigam o objetivo da universidade nesse sentido, de trazer alguma colisão naquilo que seria a mais boa vontade das universidades em passar para o seio acadêmico, no geral. Perfeito. Alsácia, a universidade pode estragar a nossa visão? Nós precisamos ter visão nos negócios, biolos e tudo mais. E vem lá a universidade com seus o saber, como dizia o Timica. Será que pode atrapalhar a nossa visão? Atrapalhar não digo, Uhum. se calhar atrasar. Ah, ok. Sim, mas atrasar no intuito, no meu entender, como? Em vez de eu me ater à visão, eu vou priorizar a academia. Então, não digo que vai, Mas vai atrasar. mas vai atrasar, porque no caso em concreto, né, falando por experiência própria, eu já quis, digamos, abrir uma pastelaria. Mas pastelaria exige muito esforço e muito foco. E encontrando-me no último ano, eu não vou ter tempo suficiente de permanecer na pastelaria durante o dia todo, porque eu tenho artigo para escrever, tenho aulas para assistir, então eu acabo por priorizar mais a academia do que a minha própria visão ao empreendimento. Perfeito. Vou aproveitar o ensejo para saudar os nossos internautas, eles que são já fidelizados, e agradecemos a todos pela forma ferrenha com que nos acompanham. Falo exatamente do Pedro Seca, do Fidel, do Benjamin, do Vivi, da Ondaka, talvez o Ondaka Salgado, assim está correto, do Fernando, e a partir de Luanda, no caso do SED, Luanda, vem um comentário do Pedro Seca, ele diz que no nosso contexto é importante que haja associação das habilidades acadêmicas com a visão. Ao contrário disso, acabamos vendo que o que comumente assistimos, jovens licenciados, entretanto frustrados.
Hoje por hoje é preciso estudar e saber usar os conhecimentos adquiridos. Muito obrigado pelo seu comentário e este comentário vai se linkar a talvez a próxima parada, aquilo que nós queremos chegar. Vou falar agora com Petrof. Petrof, será que nós temos alguns pilares que possam ser mencionados para se considerar que alguém é desenvolvido pessoalmente? Há certos critérios que podemos elencar aqui? Quais são os sinais? Na verdade, os sinais são diversos. Depende de objetivos e de metas. Se eu dizer que até o próximo ano quero ser graduado ou quero fazer pós-graduação, quero atingir um discernimento em termos intelectual conceituado, a pessoa deve me avaliar neste ângulo se eu atingi ou não, se desenvolvi ou não. Porque o desenvolvimento pessoal acarreta consigo uma diversidade de características e de objetivos e metas. Uns precisam de desenvolver academicamente, outros em termos de relacionamento interpessoal, alguns precisam desenvolver em termos de negócio. Então, o desenvolvimento pessoal chega a ser complexo. Você tem aqui alguns, como eu poderia dizer, índice de desenvolvimento pessoal tem, não é? Se for o nosso tema, lembrar que é a Universidade de Desenvolvimento Pessoal. Nós vamos olhar o principal indicador é o perfil de saída. Ele é politólogo. Bom, consegue fazer um comentário acerca do cenário político mundial, nacional? Você consegue fazer isso e trazer resposta no seio da política? Essa pessoa exatamente desenvolveu na academia. Caso não, essa pessoa, podemos dizer assim, passou na academia. Por isso que eu disse que depende muito do que se quer, não é? E de que ângulo que vamos analisar o desenvolvimento pessoal. Pois, pode. No seio da família, precisamos desenvolver as relações familiares, também no seio laboral, o ambiente de trabalho. Nossos colegas notam que, na verdade, é um indivíduo que passou na academia, pela maneira de abordar os colegas, de tratar os assuntos técnicos. Então, lá vêm os indicadores. No entanto, não tenho aqui a apontar como sendo referência certos indicadores para que o indivíduo seja considerado como desenvolvido. Alegria. Há alguém que passou pela universidade, depois de ter terminado o seu curso, licenciou-se naturalmente e terá conseguido um emprego e com o mesmo logra avultar as somas de dinheiro. Podemos considerar que essa pessoa é desenvolvida pessoalmente ou só desenvolvida profissionalmente? Bem, essa pessoa podemos considerar desenvolvido não pessoalmente. Sim. O desenvolvimento pessoal difere-se de desenvolvimento social, como os colegas aqui disseram. Sim, desenvolvimento pessoal leva consigo vários itens que por vezes são palpáveis. Que por vezes o desenvolvimento pessoal pode não ser palpável. Por exemplo, é o nível de conhecimento que eu tenho sobre uma área. Ninguém consegue notar que eu sou perito na área tal, mas talvez sou. Então, o desenvolvimento pessoal nem sempre é palpável, mas o desenvolvimento social é visível, palpável. Então, se a pessoa conseguiu licenciar e teve o seu emprego e tem valores monetários assim, não se diz que é desenvolvido pessoalmente ou tem o desenvolvimento pessoal. Ou talvez talvez seja o caso de que ele já tem um emprego garantido, então só precisava de uma licenciatura para anexar no seu emprego. Alegria, como é que nós queremos sair? Qual é a forma que nós queremos sair da universidade? O Chimica fez um comentário interessante que nós precisamos saber fazer e saber ser. Como é que nós queremos sair da universidade? Sabendo saber, sabendo fazer ou sabendo ser? Para que nós consigamos dizer que somos desenvolvidos. É com o saber fazer, com o saber ser ou com o saber saber? Para mim, os 3 itens são importantes. Para ter um desenvolvimento pessoal, para saber que a academia nos dá um desenvolvimento pessoal, devemos sair sabendo fazer, sabendo ser e sabendo saber.
Porque muitos saem da academia sabendo saber, mas nem todos sabem fazer, nem todos sabem ser. A título de exemplo, são pessoas com nível acadêmico muito alavancado, muito avançado, mas que têm um comportamento assim, meio que meio que não condiz com seu nível acadêmico. Ele sabe, ele passou na academia, sabe saber, mas não sabe ser. Não sabe ser. Até pode ser que não sabe fazer. Não estamos à procura de profissionais, afinal. Procuramos de profissionais, não profissionais que só têm teoria e não prática. Sim, esses mesmos que sabem saber e que sabem fazer. Sim, Estamos à procura destes. estamos à E procura. quem mais saber ser? O saber ser é muito importante porque nos permite ter um relacionamento interpessoal, nesse caso, né? Quando alguém sabe ser, então sabe respeitar as metas dos outros, as opiniões dos outros. Isso faz com que nos enquadremos no meio e não ofendamos ninguém. Tá bem. Yeah. Feb, qual é o seu comentário a respeito? Eu fiquei perdida da pergunta. Será que poderia? Alguém que saia de uma universidade que terá concluído o seu curso, no caso já tenha sido licenciado, depois consiga trabalhar e ganhe avultadas somas de dinheiro, podemos considerar essa pessoa como alguém que provavelmente saiba fazer, mas também podemos dizer que ele é desenvolvido. Depende muito, porque o desenvolvimento pessoal, apesar dele ocorrer num período que nem seja completamente visível, às vezes ele dá indícios, dá sinais. Por exemplo, se eu sou um profissional, eu gosto muito de, quando fala-se de desenvolvimento pessoal, particularizar as pessoas de CEOs, por exemplo, porque são pessoas que têm um nível de desenvolvimento pessoal muito elevado. Não é à toa que muitas pessoas vão até a internet, procuram como se tornar milionário e aí encontram que existe um hábito que os milionários, ou uma rotina que os milionários utilizam para chegarem até lá. E que no final de contas não é mais senão as pequenas decisões que eles foram tendo diariamente, que lhes colocou no nível de desenvolvimento pessoal, que lhes fez ter esses resultados. Porque o desenvolvimento pessoal em si alicia o desenvolvimento profissional. Porque se eu sou uma pessoa que não tenho constância, ou não tenho, por exemplo, autorresponsabilidade, eu não vou conseguir exercer a minha tarefa para que a organização desenvolva. Vai que eu tenho que fazer, por exemplo, vamos supor que tenha que se fazer o estudo de viabilidade de um projeto para que a empresa quer impulsionar daqui a um tempo. Existem muitas pessoas, muitos profissionais só nesse tema envolvido. Então, se eu sou uma pessoa que não tem um desenvolvimento pessoal, quer dizer que em si só eu já não acarreto em mim aquela autorresponsabilidade, porque antes de eu ter a responsabilidade com a organização, por isso é que normalmente quando se fala de gestão, nós temos aí o tema da motivação, que é se não aliar ou alicerçar os meus objetivos pessoais aos objetivos da empresa. Quer dizer que os meus por si têm que fazer sentido aos objetivos da empresa, porque se o objetivo da empresa, por exemplo, é crescer e o meu nem está nem aí em me desenvolver junto com a empresa, eu não vou ser um indivíduo ou um profissional valioso para aquela empresa. Perfeito. Então, o desenvolvimento pessoal em si impulsiona o desenvolvimento profissional. Por isso é que nós olhamos para as pessoas de CEO, nós vemos que são pessoas que têm uma constância extremamente elevada. São pessoas que quando o assunto é buscar um conhecimento para fazer dar certo, eles não desistem até que esgotem todas as possibilidades. Então, todos esses itens de saber ser, saber fazer ou saber são imprescindíveis, porque em termos de organizações existe uma ética que as pessoas precisam seguir. Se eu não saber ser, eu não vou respeitar as pessoas com quem eu convivo dentro da organização. E eu preciso saber que eu vou me relacionar com essas pessoas. Eu preciso que o Timica, por exemplo, analise o gráfico de provisão de vendas. Se eu não sei ser, eu não vou ter uma capacidade de empatia, por exemplo, a perceber quando ele tem alguma dificuldade, de ter com ele e cobrar suas responsabilidades. Até porque só mesmo o nível de cobrar responsabilidade já é um ponto de interrogação para desenvolvimento pessoal. Porque uma pessoa que se desenvolve pessoalmente, ele sabe que eu tenho que fazer aquilo que eu me proponho a fazer. Se é minha função, eu tenho que fazer e tenho que dar conta. E mais do que fazer, eu defendo que mais do que fazer, as pessoas têm que saber fazer bem. Porque o tempo que você esgota a fazer uma coisa ruim, se calhar fazer bem não seria muito divergente. Então, é saber fazer e saber fazer bem. Tudo isso está interligado. Porque não dá assim para separar. Eu acho que o Lourenço havia feito uma pergunta que até queria comentar, mas como não me deram essa oportunidade, não Por comentei. favor, tenha bondade. Mas eu gostaria de dizer que, por exemplo, quando
nós gostamos muito de colocar crenças limitantes a nós mesmos. Nós olhamos que para ter sucesso eu preciso estar num país com um nível de desenvolvimento extremamente elevado, né? Que para eu ser bem-sucedido eu tenho que estar na Suíça. Não é bem verdade. Porque existem aqui duas condições que nós colocamos as oportunidades. Uma, ou elas estão diante de você e você tem que ter desenvolvimento pessoal suficiente para agarrar aquela oportunidade e dar conta daquilo que você tem que fazer. Segundo, eu sei onde eu quero chegar e eu trabalho duro para ter o nível de desenvolvimento necessário para chegar onde eu quero. Eu preciso ter foco e preciso ter direcionamento também. Perfeito. Tendo foco e direcionamento, hoje, 28 de novembro de 2023, o Pode Falar está a abordar sobre a universidade como sendo o espaço de desenvolvimento pessoal. Entretanto, vamos agora aqui chamar o cabrito pelo seu devido nome. Vamos lá ver. As pessoas estudam e eu não sei se estão mesmo a estudar para procurar desenvolverem-se pessoalmente. Será que nós estamos a estudar porque precisamos de que nos aumentem o nosso salário? Será que nós não estamos a estudar para que haja, no caso, atualizações de categoria? Essa pergunta vai ser comentada, talvez esse comentário vai ser aqui, essa afirmação vai ser comentada, se está correto, pela Alsácia, a respeito de pessoas que estudam para provavelmente verem os seus salários um pouco mais abonados. Por favor, Alsácia. Bom, o desenvolvimento pessoal, de uma forma ou de outra, ele melhora a qualidade de vida dos estudantes. Pois, Então, mas nem todo mundo, né, ao estudar, estuda para se desenvolver pessoalmente. Como o Lourenço disse, há quem estuda para aumentar a categoria. E eu tenho. Está a passar em live, mas pronto, eu tenho colegas, né? Assim, né? Estudo com mais velhos. pois. E eles dizem mesmo que é para aumentar determinado grau, categoria nos seus serviços. Daí que nem todos vão desenvolver pessoalmente. Apenas vão procurar se esforçar para terminar aquela licenciatura, pós-graduação, para se ver avantajado no seu determinado serviço e ser elevado num determinado cargo. Na sua visão, quais serão então as consequências dessas práticas? É o não saber fazer depois, porque depois, né, se você passar pela academia, se esforçar um pouquinho, né, pelo saber, lá fora podes não saber fazer, porque você somente, né, entrou na academia para para aumentar o seu salário. Então, quando te meterem à prova, é aquilo dos currículos, né? Nós inventamos um monte de coisas nos nossos currículos e depois, quando nos põem à prova, a gente praticamente nem sequer consegue fazer aquilo que nós próprios metemos nesses currículos. Então, o não saber fazer é que vai permitir com que essa pessoa seja afastada desse mesmo cargo ou nem sequer suba desse mesmo cargo. Exatamente. Petrof, ficaria satisfeito sendo licenciado, ou talvez sendo mestre, a oferir um salário de licenciado, com a prerrogativa de que esteja satisfeito a só estudar e a desenvolver pessoalmente? Na verdade, essa questão é interessante e eu vou olhar pela norma laboral. É necessário que entregamos à pessoa o que lhe é merecido e o que lhe é de direito, não é? Aí não haveria equidade. Mas também vai depender do que eu ofereço para a organização. Quando nós vamos para uma organização, nós temos a agregar valor à mesma instituição. Daí que as pessoas terminam a faculdade, vão para o mercado de trabalho e dizem assim: não há oportunidade, não há emprego, mas nós aqui, às vezes que sofremos aquilo que se chama desemprego estrutural, que aqui é a colega Febe vai assim, que ela dar um suporte. O que é que acontece? É que as pessoas foram à busca de uma formação sem olhar no mercado de trabalho ou sem vocação. Bom, hoje em Angola é comum, permita-me dizer isso, quase todos querem ser enfermeiros. Mas será que ser enfermeiro é para qualquer um? Você consegue lidar com os desafios de um enfermeiro? Os cuidados com o doente acamado? É daí que simplesmente vem a frustração. Quer dizer,
quero sair deste sofrimento de enfermeiro para o médico. O que acontece? Eu vou fazer a medicina só para elevar o meu grau acadêmico. Mas então, quando lá chegar, não é? É como o complexo do Colombo. Quando saiu, não sabia onde ia. E quando lá chegou, não sabia onde estava. E quando voltou, não sabia onde tinha estado. No entanto, é um complexo que lidamos aqui com certos acadêmicos. Quero ser médico. Quando lá estiver, há complicações. De medicina, não há o saber fazer. É verdade? Um médico a fazer trabalho de um administrativo só para nadar. Então, torna-se complicado. É necessário que nós agreguemos valores e olhemos na nossa vocação. Há certas, eu acredito profundamente que existem cursos ou formações que têm que se ter vocação, para que a pessoa tenha a coragem suficiente de o fazer. Caso contrário, vamos só atrás das somas à voltada de dinheiro. Pois é, Alegria, diga lá, qual é a sua opinião a respeito dessa abordagem trazida pelo Chimica? Será que é possível alguém, sendo licenciado, ou seja, sendo mestre, oferir um salário como licenciado e ainda assim voltar para casa todo sorridente, na perspectiva de que eu estou a me desenvolver pessoalmente? Para mim é uma questão subjetiva. Ahn, nós, o que nós damos, geralmente gostamos de receber na mesma proporção que damos. Eu não posso chegar, por exemplo, numa instituição ou num hospital, fazer trabalho de médico e ganhar um salário de enfermeiro e estar satisfeito. Acredito que não. Acredito que não. Ou se eu sou médico e estou a trabalhar como enfermeiro, aí é outra coisa. Mas trabalhar, ter serviços de médico, mas ganhar como enfermeiro e sentir-se satisfeito, acho que seremos hipócritas com nós mesmos, né? Pois, Ninguém se sentiria bem nesse estado. pois. Trago agora aqui talvez uma provocação mesmo, diga-se. Ah, alguém que terá se formado, que terá terminado a universidade, mas não consiga trabalhar, esta pessoa é considerada alguém desenvolvida ou não? E a pessoa que terminou a universidade é considerada também desenvolvida ou não? Eu preciso dos vossos contributos a respeito disso. Alguém que estudou ferrenhos 4 anos, ou 5, ou até 7, mas que terá, depois da universidade, ficado em casa com os certificados petrificados lá em casa, sem conseguir emprego. O que é que se passa com essa pessoa? O que é que se passa? É normal isso? Está desenvolvida essa pessoa? Vamos lá, por favor. Febre? Por favor, tenha bondade. Pois é, pois é, pois é. Por favor, Febre, tenha bondade. Estudou muito. São 7 anos. São 7 anos, estudou muito e o Chimica já trouxe aqui a cabo a questão do desemprego estrutural. Eu, é preciso analisar o cenário de que a pessoa esteja envolvida. Vai que estudou muito, é médico e isso aparece, por exemplo, vagas na enfermagem, ele não quer. Porque ele fez medicina, ele só quer mesmo entrar já como médico. Não quer, não quer saber se depois, posteriormente, vai haver ou não outro concurso público em que é uma atualização, por exemplo, de categoria e ele possa subir para médico. Então, perante a isso, estamos perante a um desenvolvimento, a um desemprego natural, né, que a pessoa, quer dizer, o desemprego voluntário que a pessoa por si só procura, né? Eu não estou aberto a essas opções, então eu vou ficar em casa. Eu, por exemplo, já digo, eu só exerceria a função numa empresa em três áreas. Se porventura me mostrarem oportunidades boas, com uma boa soma de dinheiro, eu não aceitaria, porque não me interessa, não está nos meus objetivos, eu não quero. E eu não vou só ter que fazer, eu não gosto de fazer as coisas só por ter que fazer, eu gosto de Mas essa fazer. pessoa é desenvolvida ou não? Olha, é assim, Não consegue encontrar emprego. Ele manda currículo para todo sítio. Volta e meia encontra currículo com paracuca embrulhada. a questão é que existem cenários que não são totalmente da nossa, que não são do nosso controle total. Pois. Não podemos dizer que essa pessoa não seja desenvolvida pessoalmente.
Porque olhar para o desenvolvimento pessoal, eu consigo ver pessoas que desenvolvem certas habilidades. Pode ser uma pessoa que tem habilidades totalmente desenvolvidas, mas só não consegue porque ele está à espera de uma oportunidade. Ou nesse sentido, o que podíamos pensar é se essa pessoa não poderia ter que direcionar o seu foco em criar a oportunidade em vez de esperar a oportunidade. Porque as pessoas se desenvolvem em função dos seus objetivos. Se o meu objetivo, por exemplo, é ser médico e trabalhar na função pública, ainda que eu possa ter capacidade para ir numa outra área, se calhar só vou me sentir satisfeito nisso. Aí tem aquela questão de que é isso que me satisfaz, é ali onde eu vou. E surgem outros conceitos que, pronto, gestão está na minha cabeça desde o primeiro ano e fica um bocadinho difícil ter que ignorar, mas tem aqui um gestor, não quero lhe provocar, pronto. Pois. Alegria, por favor, o seu comentário a respeito disso. Hum, eu acredito que a pessoa não seja totalmente desenvolvida pessoalmente. Porque não está a encontrar emprego. Não tem encontrar emprego. Não é normal. Não, não é normal. Oh. Para mim não é normal. Porque durante o processo que ele passou na academia, Pois. ele teve tempo suficiente, são 7 anos, é tempo suficiente para criar oportunidades para ti mesmo. Pois. É tempo suficiente para ter segundas opções. Pois. Porque falar que fiz 7 anos de formação e depois não encontro emprego e sou desenvolvido é estar a mentir. Porque A Duda trouxe aqui a ideia segundo a qual eu vou deixar que a universidade atrase a minha visão, porque eu estou focado, lendo, escrevendo, assistindo às aulas, às conferências e tudo mais. obviamente, quer dizer que ela já tem uma segunda opção. A Duda, quando vai terminar sua formação, antes mesmo do emprego aparecer, ela já tem uma fonte de renda, né? Uma fonte de renda. O que muito nos fatiga a nós aqui é a questão de sermos independentes ao Estado. Não criamos oportunidades para nós mesmos. Então, eu acredito que durante a formação temos que criar um perfil nosso que seja preciso. Seja preciso. Tu não pode ser igual a todos os médicos. Tu não pode ser igual a todos os enfermeiros. Não pode ser igual a vários cursos que existem nesse caso, né? Porque se você é igual aos outros, a coisa fica diferente. A coisa fica diferente. Tu tens que se destacar no meio dos iguais. Pois é. Até ali. Pode falar também se destaca entre vários podcasts. Agora, eu vou talvez trazer uma outra abordagem para os nossos convidados, antes mesmo que o Timina fale, o Timica fale. Será que temos condições a nível das instituições de ensino para proporcionar desenvolvimento para aqueles que estudam lá? Começa mesmo por si. Na verdade, Temos condições? eu vou chegar a esse ponto, mas quero só ressalvar aqui. Seja um pouquinho lacônico, por favor. Lacônico e telegráfico ao mesmo tempo. Pois. Na verdade, quando se fala do desemprego de um indivíduo que formou-se numa faculdade, nós temos que olhar, em primeiro lugar, o ambiente socioeconômico e ao mercado de trabalho, essencialmente. Eu enfatizo que é necessário agregar formação à educação. Pois. Nós temos que ser pessoas que vamos agregar valores a uma instituição e não pessoas que vão regredir o sucesso organizacional. Sim. Quando uma organização recruta um indivíduo, aqui em Angola nós temos problema de mentoria. Não queremos quem não sabe, não é? Que vamos lhe acompanhar o seu desenvolvimento. Nós queremos quem sabe. Então, logo que o encontramos, lhe enquadramos e avançamos. Porque é muito complicado para um gestor que quer um contabilista para que me traga o balanço bem elaborado e eu tenho que lhe ensinar como é que vai colocar um enter para dar o resultado. Porque eu tenho que pensar e pensar ainda muito mais. Aí que vem aquele adágio, eu te contratei para pensar. Então, é necessário rever a condição deste indivíduo, que agregue o valor ao seu currículo e que procure formações que seja mais específico, a clínica, as especializações, não é? Só que nós vamos à faculdade, se calhar porque o pai quer. Vai fazer faculdade, a princípio, não quero aqui, no sentido pejorativo, citar um curso qualquer. Timica, já voltando mesmo à abordagem a que lhe propus, temos condições para desenvolvermos nossos estudantes do ponto de vista de instituições de ensino superior? Há Acredito que condições? estamos a criar condições. Oh. Estamos a criar condições. É possível ir em universidades e faculdades, e aqui não quero pejorar aqui uma faculdade que seja,
Encontros aí prateleiras como sendo, dizem, livraria. E não tem nada de livros. Ainda bem que como nós temos uma livraria Exatamente. apetrechadíssima, eu passo a palavra agora à Alsácia. Alsácia, temos condições para que as universidades consigam proporcionar desenvolvimento pessoal? Temos condições? Eh, Eu penso que até então temos e tem-se a tendência de aumentar essas mesmas condições. Eh, por exemplo, a Universidade, a UAM, né? Eu investiguei um pouquinho e ela tem sim algumas condições bem, assim como eu posso dizer, Perfeito. bem avantajadas para desenvolvimento pessoal. São as demais a nível nacional. Não digo eu, Lourenço. Pois é, eu vou permitir agora que os meus convidados deixem pelo menos duas dicas para que possam contribuir para o desenvolvimento pessoal de alguém que nos esteja a assistir. Vou começar pelo Alegria. Duas dicas para alguém que nos esteja a assistir, para que ele possa desenvolver-se pessoalmente. Nesse caso, numa universidade. Sim? Como Sim, numa universidade. Sim. Bem, a dica que eu deixo, Dicas. duas dicas. Para mim, a primeira dica, não entre numa universidade por questão de obrigação social. Pois. Sim, não entre numa universidade por questão de obrigação social. Essa é a primeira dica. Essa é a primeira dica. A segunda, dentro da universidade, procura estabelecer os itens que aqui foi ditado, saber ser e saber fazer, no período do seu percurso na academia. Perfeito. Feb, duas dicas? Posso passar para o Timica? Sim? Posso passar? É que Pode deixar uma, se possível. quando se fala dica, o raciocínio aqui para ter que dar só duas dicas ou só duas palavras. Então, Então, faça um raciocínio, por favor. é muito mais fácil tomar as decisões agora a ter-se a pessoa que eu quero ser daqui a um tempo. Então, a título de fazer um esforço e uma escola inteligente, eu lhe sugiro, né, lhe aconselho que tome as decisões já pensando em quem eu quero ser. Limita a convivência, procure ter pessoas a quem se inspirar, que tenham uma performance realmente exigente e educativa e faça tudo o que for necessário para chegar até lá. Faça tudo o que for necessário para que possa chegar até a tua meta. Alsácia? Bom, para quem está do outro lado, eh, as duas dicas que eu posso assim deixar para seu desenvolvimento pessoal é a ter-se as várias formações. A ter-se a várias formações, hum, entrar numa universidade com foco, né? Não entrar porque o pai escolheu, a mãe escolheu, entrar com aquilo que ele quer ser, aquilo que ele quer praticar futuramente. E a segunda dica é pautar pela investigação científica. Perfeito. Timica, por favor. Eu acredito que vou fazer aqui um raciocínio de igual modo a FEB. Aqueles que nos assistem, eu vou deixar aqui o meu raciocínio. A princípio, escolham faculdade e cursos por vocação. E percebam que o talento não é tudo. Nós precisamos aguçar o nosso talento. E em segundo lugar, não se esqueçam que existem formações. Façam formações em cima de formações. Atenção, formações aliadas ao currículo, não formações desassociadas por uma mera ilusão de formação. Assim como o Sol Nascente o faz, convidando pessoas a debater, participar na roda e ofereceu um mosaico de cursos. Na verdade, aquilo foi maravilhoso. Não quero aqui parabenizar a instituição, na verdade, que façam isso porque precisamos de formações que abram a visão e que trabalhem nossas emoções. Nós Perfeito. atraímos o que pensamos. Exatamente, perfeito. No âmbito do parabenismo, vou ler aqui um outro parabéns, aqui deixado pelos Santos, diz que parabeniza e encoraja a direção do Sol Nascente e a equipa toda que faz o espaço de intercâmbio. Aqui saúdo de forma
muito agradecida a todos aqueles que nos acompanharam, seguiram-nos de forma muito frenética, sentimos-nos acalorados. Também está aqui um comentário interessante, ele diz que saber fazer e saber ser virou o lema principal para o desenvolvimento pessoal. E esta foi uma linda abordagem, diz a Esther Celestino. O Pode Falar despede-se. Entretanto, temos a nossa sugestão de leitura, o livro Os 7 Hábitos Indispensáveis, no caso, para se tornar uma pessoa de sucesso. O livro é de Firmino Messa Messa, um livro que, de resto, vai falar sobre desenvolvimento pessoal, vai trazer aqui temas interessantes sobre pessoas que provavelmente terão passado ou trilhado o caminho que quer trilhar. Então, hoje vamos deixar-te a pensar em traçar metas, em fazer cursos, em aprender com os seus erros, em aprender com os demais, em se inspirar naquelas pessoas que tu sabes que sabem fazer, sabem ser e sabem estar e melhorar a cada vez e a cada dia que passa. Nós, o Pode Falar, despedimos-nos com um sentimento de dever cumprido. Entretanto, convidamos-lhe para a corrida que vai dar então ao primeiro aniversário deste que é o teu podcast. Nos propusemos há um ano a falar sobre desenvolvimento pessoal, também sobre temáticas de cultura, debate e cidadania. Hoje ficamos por aqui com os sentimentos agradecidos de Ginilson Camute, Graciano dos Santos, Israel Candumbo, Celestino Lavoco e eu, Lourenço Yambe. Vemo-nos numa próxima ocasião, se Deus quiser. Até lá, liderança e inovação. Olá a todos! Com grande entusiasmo damos boas-vindas aos nossos estudantes, docentes e parceiros para mais um ano acadêmico aqui no Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, a Escola do Ambo. O vigor da missão, visão e valores do USPCN impulsionam a implantação de uma duradoura cultura acadêmica sustentada pelo ensino, investigação científica e extensão universitária. Nas artérias do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, pulsa a ciência, a investigação e o serviço comunitário. A Escola do Ambo é um campo de transformação pelo conhecimento e de formação da nova geração de líderes do presente e do futuro. Neste ano acadêmico, com alargamento e melhoria das infraestruturas, apetrechamento dos laboratórios dos cursos de saúde e a finalização da clínica universitária, continuaremos empenhados em proporcionar a melhor experiência educacional para os angolanos e, em particular, para os residentes do Angola. A revista científica Sol Nascente está à disposição da comunidade acadêmica para a veiculação e divulgação de artigos científicos, reformulações e soluções de vários problemas sociais. Entretanto, neste ano, aumentaremos também o número de conferências científicas nacionais e internacionais, simpósios, webinários, workshops, entre outros espaços de discussão de conhecimento científico para a reflexão de questões sociais. Claro, sem deixar de parte os podcasts que já fazem parte da grelha de programação do ISPCN, mas também a implementação de outros como Economia Real, Polis Digital e e-Talk, que servirão de apanágio para a extensão universitária. O Instituto Superior Politécnico Sol Nascente pensa e olha além do horizonte. A Escola do Ambo
não transmite apenas conhecimento, capacita você a enfrentar os desafios do presente e do futuro. Sobretudo, a protagonizar mudanças sociais, a começar pela sua comunidade. Desejamos a todos um ano acadêmico cheio de aprendizado, crescimento e realizações. Bem-vindos ao Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, a Escola do Amo.